Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Esta é a Conexão TV. Tiago está chegando no Gimito. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou com ela, a minha querida Thalita Santos. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E você, tudo bem hoje? Tudo bem, nenhum gato me atacou essa semana, né? Tudo certo, graças a Deus. Bom, gente, estamos hoje recebendo um convidado muito bacana, muito especial. Um cara incrível que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar, participar um pouquinho do seu programa, né? E ele vai estrear aqui na Conexão TV dia 28 e vai ser muito bacana. Tô aqui com o Thiago, posso chamar assim Thiago, o jornalista. Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem com você? Muito obrigado pela recepção de vocês. Um prazer imenso estar aqui nesta noite aí, podendo ser entrevistado por vocês, né, hoje. E é muita honra. Ter o convite, a hora que o Henrique me chamou ali, eu falei assim, poxa vida, por que não, né? Claro, eu tirei o que eu tinha na agenda e falei, com certeza hoje estarei lá, com o maior prazer do mundo. Cara, pra mim é uma grande honra, porque você é um cara que trabalhou em várias áreas, né? E eu queria que você se apresentasse, para quem não conhece você contasse um pouquinho da tua história pro pessoal de casa. Claro, bom, meu nome é Thiago Antunes, tenho 28 anos. Ao longo da minha carreira, nunca fui voltado para a área de jornalismo, né? Não comecei assim. Aos meus 13, 14 anos, eu era católico e comecei a ir para o seminário, né? Então foi ali que eu comecei a descobrir a comunicação. Fui uns 3, 4 anos para o seminário. Não deu certo, não por questões religiosas, mas por questões pessoais. Eu não tive mais vontade de ir e tal, e aí segue a vida, né? E aí lá dentro eu comecei a ver algumas coisas na área de comunicação e fui me apaixonando, né? Estúdios de TV, eu olhei e falei, nossa, que legal aquilo, né? E aí começou. E como eu sou muito comunicador desde sempre, né? Eu falo assim que eu acho que eu nasci falando, porque porque assim, não é possível, eu falo dia e noite, né? Eu amo muito a parte de comunicação, estudo bastante, me aprimoro bastante em questão a isso. Então assim, aí depois dali eu trabalhava muito na área comercial. Sempre trabalhei na área comercial, voltado a atendimento, voltado a vendas. E para quem trabalha em área comercial, você sabe muito bem, né, que quem trabalha na área comercial tem que ter essa lábia, tem que ter vontade. Sim, né? sim. Porque é uma área para quem gosta e não é para quem quer. Exato. Né? Então, assim, eu acabei me apaixonando muito pela área comercial. E fui me apaixonando também pela área de comunicação, área de jornalismo, jornalismo policial, que eu me identifico bastante em questão a isso, inclusive. Você gosta de jornalismo policial? Gosto bastante da área de jornalismo policial. E foi ali que eu comecei a me apaixonar. Mas não era só a paixão, eu tinha que ser visto. Eu tinha que criar alguma coisa para que as pessoas pudessem me conhecer, né? Quem é Thiago Antunes? E aí foi que, um certo dia, eu falei assim, eu vou criar uma página, né? Uma página no Facebook, uma página no Instagram, e vou começar a criar alguns conteúdos, né? Policiais, mas eu tinha vergonha. Não vergonha de estar ali no público, mas vergonha de como fazer ir lá e errar e falar errado e não saber como que faz, né? E aí eu acabava aqui criando as minhas próprias matérias, né? Criava um post. A foto, eu replicava a foto que as pessoas tiravam no local, e aí eu só colocava os créditos para a pessoa, claro, para a fonte, né, ali, e replicava a notícia, mas da minha forma. Aí começou desse jeito, fiz uma notícia, fiz uma manchete, outra, e foi viralizando, e foi indo. Eu falei, agora é a hora de eu sair para a rua, né, a hora de eu estar de frente com a notícia, né.
E aí começou. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira reportagem. Era de uma mãe que tinha matado o filho por drogas. Ele acabou tentando matar ela acabou matando ele, enfim. E aí, para mim fazer uma entrada para minha manchete, eu comecei, era 5 horas da tarde, eu terminei 8 horas, só para fazer uma entrada de 30 segundos. Eu lembro até hoje. Né? Porque assim, era muita dificuldade de como fazer isso. Sim. Qual a forma que eu poderia fazer para que não chegasse... O meu medo era Você chegar... lembra o ano disso só? Foi 2017, mais ou menos 2016. Lembra que não tinha IA. E foi logo que eu saí do exército. Eu servi o exército ali 1 ano, e foi logo que eu saí do exército. Eu falei, agora eu vou começar a ir para cima. Né? E aí não tinha IA, não tinha essa tecnologia que Já tem era um hoje. pouquinho mais complicadinho de fazer. Muito. E aí eu tinha que fazer da maneira correta, não tinha outra solução, não tinha como maquiar com uma IA ali, né? Tinha que fazer da forma correta. E eu não sabia editar também, e aí foi assim, um sofrimento danado, né? E aí eu tinha que fazer direto a matéria. Então, para mim não editar, que eu não sabia, eu falei assim, eu tenho que fazer direto essa matéria, não tem que ter edição, tem que ser direto e reto. Então, assim, eu comecei para 30 segundos, eu demorei assim, umas 5 horas para fazer uma entrada de 30 segundos. Mas saiu. E dali em diante eu fui me aprimorando. Vergonha de aparecer em público nunca tive. Então, isso para mim foi bem tranquilo desde o início, né? E aí eu fui me aprimorando, e desde que chegou no ano de 2021, 2022, que eu fazendo uma matéria, eu já estava... melhor na rua, estava ali me profissionalizando, comecei uma faculdade na época, né, há 4 anos atrás, estou finalizando, então comecei a faculdade, e aí um certo dia numa chuva, num alagamento que teve em Colombo, uma época que, eu não sei se você lembra, mas que choveu tanto, acho que uns 3, 4 meses chovendo, que alagou Curitiba, alagou vários bairros, Lembro. Pinhais, ali aquela região de Colombo. Não sei se chegou a ser na pandemia ou foi... Foi após a pandemia. Foi após a pandemia, Após a pandemia. E foi assim, o final de ano, assim, que choveu muito, muito, muito mesmo. Chegou Pinhais, Colombo, aquela região ali alagou tudo. E aí eu fui fazer uma manchete, né? E eu acabei que caindo no meio, assim, eu com a perna, assim, quase pelo joelho de água, né? Sem bota, sem nada, de sapato mesmo. Me aventurei assim e acabei caindo. Era uma ponte, daí tinha um buraco, quase eu caía na ponte ainda, porque eu não sabia qual era o limite da ponte com a rua. E aí eu caí num buraco, assim, né? Era um bueiro aberto, eu caí assim, e aí viralizou. E dessa então que foi Roberto Acioli, um grande apresentador aí, que inclusive tem o seu programa aqui também na Conexão TV. Ele me chamou, olha, Thiago, venha trabalhar comigo, gostei de você e tal. E no primeiro dia que eu fui lá conhecer o programa, ele já me contratou, né? Então ali eu me profissionalizei melhor. Então ali eu tive a ideia de como que é a televisão. Foi o meu primeiro contato, eu falo assim, que eu nunca tinha ido em estúdio de TV profissional, nunca tinha ido em TV canal aberto mesmo. Então ali foi o meu primeiro contato com a TV, foi naquele momento. Mas não é só na área de comunicação, né, que eu sou apaixonado. Também tem a área da aviação, né? Uma área que eu sou, assim, eu acho que os dois andam lado a lado ali na minha carreira profissional, né? Eu sou piloto também, tenho algumas horas de voos aí. Me profissionalizei no ano de 2019, mais ou menos na época de pandemia, né? E hoje eu tenho uma parceria, olha que bacana, né? Como que as coisas acontecem, né? Eu finalizei o curso de piloto de avião, meu PP e meu PC, mas não quis trabalhar na área. Eu falei, o meu negócio mesmo era de comunicação, né? Eu sou apaixonado por aviação, mas eu consigo hoje, vamos supor, hoje unir o jornalismo e a aviação. Eu consigo nisso, né, a minha paixão. E aí tenho hoje parcerias com empresas de táxi aéreo, né, que eu viajo pelo Brasil inteiro com eles, fazendo gravações, enfim, então tudo isso me ajudou. Oportunidades, né, que a gente ganha ao longo da vida, e a gente tem que aprender isso a aproveitar essas oportunidades que a gente ganha, né, que não é para todos. Poxa, que legal. Então o Thiago não é só o jornalista, é o piloto, né, e o ator também, né? Ator também. Eu falo assim que eu sou multifunções, né? Mas só para você ter tudo voltado à área de comunicação. Sim. Né? Tudo voltado, porque hoje na aviação eu faço vídeos, né? Eu faço vídeo para eles. Na área de ator, eu já estrei 2 filmes no cinema, né? Brasil Nacional.
Então, tudo isso, hoje, inclusive, eu contraceno junto com o Dedé Santana, um dos maiores humoristas da TV brasileira hoje, né? Sim. Meu ídolo, né? Então, assim, eu contraceno com ele em todos os episódios. Inclusive, esse ano a gente está fazendo uma série que vai para a TV Canal Aberto ano que vem. Então, todo mês eu estou com ele, inclusive. E isso para mim é muito gratificante, né? Porque a gente está ao lado de pessoas que têm histórias para nos passar, né? Que têm conhecimento para nos passar. Sim. Isso daí não tem preço que pague, né? Com certeza. E nossa, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Cara, 28 anos, olha o tanto de coisa que você já passou. Cara, realmente, tô impressionado, hein? Bastante uma trajetória de vida Mas é luta, viu? bem bacana. É luta. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos filmes que você fez e como que foi... Chamaram você se candidatou, como é que foi isso? Então, essa história é bem engraçada, porque assim, eu me agenciei numa agência de modelo em 2018, mais ou menos 2015, mais ou menos 2017 ali. Eu não é muito certo ao ano. E aí, eu finalizei meu curso. Eu fui convidado para fazer figuração em um filme que já foi lançado também, ganhou vários prêmios latinos, enfim, Grammys, aquele Coração de Neon. E aí eu fiz figuração com eles. E dessa figuração eu fui conhecido por um cineasta. Ele é de Curitiba mesmo, André Elias, inclusive um grande abraço para ele, que ele vai acompanhar, ele está nos acompanhando, inclusive. Então, assim, quero só agradecer a oportunidade que ele tem me dado até o momento, porque graças a ele eu acabei me profissionalizando melhor na área de ator e tá podendo conhecer também essas pessoas, né, como Dedé Santana, Nelson Williams, essas pessoas que hoje participam comigo ao meu lado, né? Então para mim é uma grande honra. E aí ele me chamou, Thiago, eu tenho um projeto. Ele me apresentou o projeto, ele falou, eu tenho um projeto e gostaria que você fosse um dos atores principais do filme, né? Que é de uma família caipira. Eles ganham milhões na Mega, já imaginou ganhar milhões na Mega, família caipira? Ganharam milhões na Mega. Ah, tipo Família Buscapé, não? É igual a Família Buscapé. Ah, legal, eu adoro esse filme. É muito show, é igual. Se não foi inspirado, mas tá ali junto. Legal, eu adoro esse filme. E assim, e aí eles ganharam milhões na Mega e saíram gastando, né? E eu sou assessor, aí o meu nome no filme é Glauber, e eu sou assessor da família caipira. Então assim, eles compram carros, mansões, iates, helicópteros, aviões, fazendas, e aí só saem gastando, né? Tudo que tem direito, né? E aí esse filme foi muito legal, foi um sucesso de vendas em bilheterias, inclusive. E aí só na pré-estreia teve mais de 500 pessoas, foi assim, sensacional a pré-estreia. Legal. Esse ano tá de volta de novo o filme agora em julho, né, em todos os cinemas do Brasil. E aí a gente tá indo nesse outro projeto, porque o filme foi tão bom que virou série. Agora vai ser a série para TV Canal Aberto o ano que vem, né? Então, tudo tá envolvido a oportunidades, né? Oportunidades que eu agarrei, não pensei duas vezes, né? E tudo voltado à área da comunicação, só para você ter ideia. Nossa, que legal, cara. Nossa, meu Deus, vai estrear um filme na TV, no cinema, tá lá nos créditos, deve ter sido emocionante, aquela hora que vem o crédito, aí aparece seu nome, nossa. E tudo que relata no filme, claro que eu também já fui da roça, eu morei na roça por muitos e muitos anos, né? Minha família toda é de roça, de plantadores de tomate, de lavoura mesmo. Uma vida muito sofrida, uma vida difícil, né? E eu acompanhar o filme foi como se eu tivesse, assim, como se estivesse retratando um pouquinho da minha história. Legal. Né? Mesmo que eu não era o caipira no filme, mas era como se estivesse retratando um pouquinho da minha história, da minha convivência. Porque tudo que aconteceu no filme, menos de ganhar na Mega, quando não ganhei na Mega, mas menos de ganhar na Mega, mas tudo ali que foi feito o filme é praticamente o que eu vivi em toda a minha trajetória, ali até meus 10, 12 anos ali. Então, assim, é muito bacana o filme, vale muito a pena assistir. Tem um pouco de emoção, tem um pouco de humor, tem mais humor do que emoção, mas tem um pouco de emoção também. E tudo tem um significado, tudo tem um porquê no filme, né?
Então, a família tem oportunidade, eles ganham dinheiro, eles saem gastando, ajuda famílias, aparecem mais pessoas, família, e a família se junta. Então, ali mostra a união da família caipira, né? A união deles, que eles não largam. Eles eram pobres, estavam unidos, eles ficaram ricos, ficaram mais unidos ainda, né? Então, isso é muito bacana. E é um filme pra família toda. É um filme para a família toda. Legal, isso que é o mais bacana, né? E hoje, quem quer assistir esse filme tá disponível onde pra assistir? Vocês sabem? Hoje, é só nos cinemas, mas ainda não saiu no cartaz esse ano. Saiu ano passado, em agosto do ano passado, então foi nos cinemas. E aí esse ano, em julho, agora tá de volta de novo. E aí a gente vai divulgar em todas as plataformas, Instagram, Marketplace, enfim. Não, legal, bacana. Vamos dar uma olhada sim. Claro, com certeza. Estão convidados já, né? Vou querer assistir. Bom, você comentou dessa questão sua, né, eu queria perguntar, você sempre posta foto do Dedé. Sim, claro. Cara, como é que foi isso, sabe? Tá ali, porque assim, ele é uma história viva, né? Assim, eu já sou mais novo, eu peguei a época do Dedé e o Comando Maluco, né? Eu não peguei da época dos Trapalhões. Mas eu assistia muito quando eu era mais novo. Eu me sentia. Eu adorava, assistia direto no SBT, gostava muito de ver e tudo mais. E esse programa marcou a minha infância, marcou a minha juventude. Como foi pra você estar ao lado dele, atuar com ele? Como foi isso pra você? Dá aquele nervosismo? Muito, muito. Eu falo que assim, na verdade eu fico nervoso em tudo que eu vou gravar. Eu fico ansioso, nervoso, como se fosse o primeiro programa, como se fosse a primeira entrevista. Eu sou acostumado a dar entrevista, mas eu não sou acostumado a ser entrevistado. Então, assim, Entendi. tudo isso dá um nervosismo. Eu entrevistar a pessoa ou eu ser entrevistado. É como se eu fosse a primeira vez ali, naquele momento. Mas com o Dedé Santana foi algo assim, além do normal, né? No filme, ele participou do filme. Nas gravações eu não consegui estar nos dias que ele participou, que não foi aqui em Curitiba, foi em São Paulo. Então eu não consegui estar nesses dias, no ano retrasado, quando foi gravado. Mas esse ano eu tive a oportunidade de estar com ele, e estarei com ele agora em todas as gravações, né? Ele entrou na série agora, esse mês agora ele entrou na série, então daqui até dezembro, que vai finalizar a série, ele vai estar com a gente todo mês. Assim, eu juro, quando o cineasta falou, Thiago, a gente vai dormir num castelo. Esse castelo, inclusive, fica lá em Bocaiúva do Sul, um castelo chiquérrimo. Assim, tudo que você imaginar da época medieval, da época da antiguidade, esse castelo é surreal, tem tudo. Não tem nada de hoje, é tudo da antiguidade, tudo, 100%. E aí a gente falou assim, nossa, dormir num castelo, que surreal, né? Nunca imaginei isso. E aí ele convidou algumas pessoas só, e aí o Dedé já estava hospedado lá para as gravações no outro dia. E aí você já imaginou assim, caramba, vou dormir no mesmo lugar que o Dedé, vou conhecer o Dedé, vou participar de um churrasco do Dedé, vou jantar com o Dedé, vou poder conversar com ele sem aquele negócio de, tantos minutos, é só uma foto, é só um vídeo, é rápido, sabe, é surreal. E aí eu já fui com essa mentalidade, falei, nossa, eu não acredito que eu vou ter esse momento somente com ele, né? E aí quando eu cheguei lá eu me surpreendi mais ainda. Quando eu conheci ele, eu fiquei com a perna bamba, fiquei sem falar, não sabia nem qual que era o meu nome direito, eu não sabia nem o que ia. Assim, eu fui pronto para falar alguma coisa, mas eu cheguei lá totalmente diferente. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu ia fazer a mesma coisa. Surreal. Eu ia travar, assim. Juro que é surreal. E eu estava também ao lado não só dele, mas também do diretor de filmes que fez todos os Trapalhões, produziu tudo, foi diretor, roteirista, tudo dos Trapalhões e de todos os livros dele. Então, assim, pra mim foi surreal não só a participação do diretor, mas também ali, né, ali presente, mas do Dedé Santana. Que eu não sabia quem que eu abraçava, não sabia quem que eu olhava, não sabia se eu tava dormindo, se eu tava acordado. Eu não sabia. E aí, assim, uma recepção maravilhosa, uma simplicidade sem tamanho. É uma pessoa, assim, incrível, incrível mesmo, uma humildade que não tem, assim... Eu achei que eu era humilde, mas ele é mais humilde ainda. Que bacana, que então, legal. assim, ele foi no churrasco com a gente, conversou com a gente, perguntou da nossa vida pessoal, sabe? Conversou, assim, cara a cara, não tem aquele negócio de... tô cansado. E olha, 90 anos tem mais exposição que muitas pessoas novas por aí. 90 anos, completou agora em abril. 90 anos. E tem muita exposição. Tem mais exposição que eu, se falar a verdade. Tem mais exposição que eu, pra falar bem a verdade. Que ele gravou o dia todo
Ele gravou o dia todo com a gente, não ficou cansado, não teve resenha de assim, eu vou deitar, eu vou descansar, Não, vamos gravar. E assim, surreal, sabe? E eu fiquei do lado dele, ajudei ele, segurei roteiro pra ele, foi assim, maravilhoso. Que legal, nossa, é bacana saber isso, né? Porque eu tenho ele como assim, a comédia, a criação, assim, da comédia brasileira, cara, tem que estar o nome dos Trapalhões. Não tem como a gente não citar eles, o sucesso que eles fizeram e tudo mais. É claro que depois ele teve lá é o que eu falo porque eu peguei essa época, né? Eu peguei a época do Dedé e o Comando Maluco. Você também Comando Maluco, muito. Cara, vamos falar a verdade, a gente foi no Beto Carreiro por causa do Dedé. A gente lembra do Beto Carreiro, eles estavam sempre juntos, né? A gente era criança e sabia o Beto Carreiro ali e tudo mais. Mas você comentou, assim, da tua experiência de voo, né? Você, agora mudando um pouco o assunto. Como é que foi pra você também essa questão da aviação, né? Como é que funciona? Você vai pra uma escola, você tem que tirar uma carteira especial, tem que ter horas de voo, é igual tirar uma autoescola, tem a CNH, tem o teste lá, reprovou, paga a taxa, tem que fazer baliza lá, como é que é? É pior que isso um pouco, viu? Olha, é pior que isso um pouco. Mas assim, eu falo que na aviação é como se você fosse um médico. Aham. É bem complexo, é algo que você precisa ter muita atenção. Eles têm vários critérios a seguir e é na risca, não é igual na autoescola. Se você não saber trocar um pneu, você vai aprender. Na aviação, não. Ou você aprende ou você aprende. Porque lá no ar, na hora de um problema técnico, lá, um problema elétrico, você não vai ter como aprender. Você vai ter que saber fazer e ponto. Sim. Lá no ar não tem como você estacionar um avião. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como que eu vou fazer. Não, é naquele momento e é em segundos, é prazo de segundos, né? Então, assim, na aviação, quando eu entrei, eu fui fazer minha matrícula. Eles me apresentaram a escola, que hoje, na verdade, é feito em aeroclubes de várias cidades do Brasil, né? E aí tem os aviões específicos lá que você faz toda essa parte de voos, né? São aviões básicos, aviões simples. Você aprende nos aviões simples, você sabe dirigir qualquer avião, né? O que muda é os comandos, técnicas, mas em si a aviação você aprende em qualquer aeronave, né? Então, você tem que pagar um valor muito alto. Na época, eu paguei cerca de 2, 3 mil reais só aulas teóricas, tá? Aí tem mais livro, tem uniforme, tem provas, aí você tem que fazer exame médico, que só o exame médico é em torno de 300 a 400 reais esse exame. Uma coisa que eu ia te perguntar, você usa óculos, você tem miopia, estigmatismo? Eu tinha, na verdade, eu nasci com estrabismo e descolamento de retina, com 40% de visão só. Aí eu fiz cirurgia, né, na época, tal, com 8 anos eu fiz cirurgia, e aí hoje eu uso óculos só para descanso. Eu tive miopia, eu operei em 2022. No caso, eu, por exemplo, eu usava óculos até então. Se que a gente assiste lá acho que eu tenho que citar o nome do filme, que é o Top Gun lá. Top Gun. Eu não lembro se era no Top Gun que tinha aquela cena que eles apontam um objeto e ele tem que falar falando esquerda, direita. Tem isso? Eu não me recordo. Mas assim, na aviação, a questão do óculos você fala, né? Isso. É que assim, eu lembro que falavam, você tem que ter visão boa, que aí no filme mostrava. Isso. É isso. Você não pode ter nenhum tipo de problema que afete a tua visão, a tua locomoção, a tua audição. Então, tudo isso é muito criterioso. Inclusive, esse exame que você faz antes de você entrar na aviação é um exame muito caro. É o dia todo de exame só para você. Você começa às 8 horas e termina às 5, 6 horas da tarde. Nossa. É muito sério. Tem psicotécnico, tem psicológico. É igual a autoescola, mas assim, é mais criterioso ainda. Sim. E aí, você tem que fazer todo esse exame. Essa bateria de exame, ela fica pronta em 2, 3 dias. Se tiver tudo dentro dos parâmetros da aviação, você é apto para continuar a fazer aquelas aulas, para você fazer as aulas. Senão, você não pode nem fazer aula teórica. Nossa. Nem fazer aula teórica. Caramba. É muito critério. E aí, exame de audição são 2 ou 3 tipos de exames só de audição que eles fazem, né? Para você ouvir qualquer barulho, interno ou externo de avião. Visão a mesma coisa. Essa divisão lateral eles fazem muito, né? Para você não estar sempre de olho só na frente, mas dos lados também, para você ter essa percepção, né? Quem tem problema de... Tem simulador?
tem simulador, mas tem simulador, mas é algumas escolas só. Não são todas do Brasil que hoje oferece, e também não é obrigatório. Ah, não é obrigatório. Não é obrigatório. O simulador não é obrigatório. As áreas de Microsoft Flight Simulator, já jogou aquele jogo? Já, muito. Aquela que faz é bom, né? Que daí ajuda já um pouco, já tem uma percepção, né? Incrível, tem a Game Pass lá. Quem nunca doou daquele jogo, eu quero tentar achar minha casa aqui. Aquilo é surreal. Aquilo é muito bom. Aquilo você entra na aviação ali de cabeça mesmo. E assim, e aí você apto a fazer o curso, você tá tudo em dia com o exame, você vai fazer aula teórica. Você fazendo as aulas teóricas, você já pode começar a fazer as aulas práticas. E só para você ter ideia, hoje as aulas práticas hoje custa em torno de 500 a 600 reais cada hora de voo. Cada hora de voo. E você tem que ter lá 60 horas de voo no PP, que é piloto privado, e mais de 130 horas de voo para piloto comercial. Só para você ter ideia. Então, assim, investindo é um investimento muito alto, né, a se fazer. Então, ou seja, você tem que ter muito amor mesmo pela aviação. Não só isso, mas você tem que saber fazer direito, né? Então, você tem que não só ter a paixão, porque muitas pessoas, igual meu professor Lobão sempre falava, né? Ele falava assim, muitas pessoas vêm aqui apaixonado pela aviação e esquecem do propósito, né? Qual que é o propósito? É você fazer direito, né? Porque às vezes você tá tão apaixonado por aquilo, você acaba esquecendo dos princípios, né? Então, assim, o investimento é muito alto hoje na aviação. São poucas pessoas hoje. O curso começa com 30, termina com 5 pessoas. Então, assim, é muito alto o investimento. Demora muito para fazer, leva um certo tempo, porque hoje os aeroclubes não têm tanto aeronave disponível e aí aquele agendamento doido e todo mundo, e daí eles fazem voo panorâmico também, então assim, é uma loucura, né? Então leva um tempo para se fazer, mas é muito bom, é uma experiência incrível, né, que a gente tem do alto do chão, a gente faz aqueles voo de arremetida, né, a gente pousa o avião e sobe de novo, é muito legal, são experiências únicas. Nunca passei perrengue, graças a Deus. Você nunca pegou? Nunca passei perrengue. Nunca pegou uma estabilidade? Nunca precisou falar um Mayday. Não, graças a Deus. Mas um dia tem uma curiosidade bem legal. Eu nunca tinha sobrevoado de avião. E aí um dia, viajei num jato, Citation. Fui pra Foz do Iguaçu. E aí na subida, eu segurando no banco assim, medo, não queria nem olhar pra fora assim, né? E a hora que ele subiu, a hora que ele tava top, assim, lá no limite dele, ele plana, né? Ele faz tipo assim, ele tá subindo, então ele vai planar o avião pra ele manter aquela altura ideal, né? A hora que ele vai ter, eu falei, ixi, vai cair agora. aquela ideia, porque assim, eu falo que a gente vê tantas coisas acontecendo na aviação que igual os pilotos falam, você vê tanta coisas ruins acontecendo que quando você tá dentro do avião, você imagina essas coisas que possa acontecer com você. Então, assim, essas curiosidades é bem legal. Aí depois passou esse nervosismo, eu falei, nossa, nunca mais. Aí o sol bateu lá assim, eu falei, ixi, tá pegando fogo o avião. E o medo olhando assim, era só o sol que tava refletindo, né? Mas aí acontece algumas coisas. Turbulência, né? Acontece, dá um medo, eu falo a verdade, que até hoje eu tenho medo, né? Passei por algumas turbulências ao longo da vida aí. Tem certas situações que assim é tenso, então o piloto naquele momento, pessoal, coloca um cinto de segurança, porque a gente tá mais relaxado dentro do avião e tal. Nesses momentos, né, pessoal, coloca um cinto de segurança, que a gente tá passando por algumas turbulências do momento, né, e a gente aperta o cinto de segurança e respeita, porque são regras que você tem que ser seguidas, né, então, mas assim, é muito legal. O que vale sempre é a experiência que a gente passa. Não, com certeza, deve ser muito legal. Eu imagino que essa é uma experiência que acho que todo mundo gostaria de ter. Eu gostaria de um dia aprender como pilotar um avião e sair voando por aí. É muito legal. Como eles dizem, dando um rolê, né? Mas tem histórias de pilotos que eles falam que, por exemplo, você faz lá o teste da ANAC, claro que eles não vão permitir que isso aconteça, é igual um carro, né? Eles não vão permitir que isso aconteça quando você quando você está fazendo a prova. Que pilotos
esquecem, por exemplo, a luz acesa, esquecem, por exemplo, trem de pouso, né? Vai, tipo, pousar o avião, esquece o trem de pouso e abaixar o trem de pouso. Então, assim, acontece muito isso, várias histórias que eles relatam pra gente. Esquecem de lacrar a porta. Então, assim, eles não deixam isso acontecer, mas antes de acontecer, antes de tudo, eles avisam, ó, você esqueceu disso, tá reprovado, tem que fazer de novo. E é a mesma coisa que a autoescola. Reprovou, tem que fazer de novo, tem que pagar o teste, que não é um valor tão baixo, tão acessível. Então é isso. Mas você chegou a trabalhar ou não? Trabalhar não. Trabalhar não. Mas você tem parceria com uma empresa... Eu tenho parceria hoje com uma empresa de táxi aéreo Hércules, que é a Hércules, né? Então e aí hoje eu tenho essa parceria com eles, mas que hoje eu só faço vídeo. Só viajo gravando vídeo para eles, faço alguma matéria também, alguma coisa ali que daí já aproveito o ensejo, né? Bacana. Bem legal. Bom, vou fazer aqui um comentário, gente. Eu já tive vontade de ser comissária de bordo. Eu acho isso muito legal. Só que eu não sei como é que tá hoje em dia, mas quando eu fui pesquisar, quando eu fui procurar saber, por conta da minha altura, não é permitido. Então eu fiquei assim, ai, que triste, né? Tem muito isso, sabe? E eu não sei dizer ao certo o porquê disso. Claro, tem um porquê, tem uma razão. Mas realmente, o comissário de bordo ele tem que ter uma altura ideal. Por isso todas as moças lá elas são altas, né? São altas e tal. Então tem que ter essa altura ideal. Quando eu fui pesquisar e tudo mais, quando era pra fazer o curso, lá tinha umas especificações sobre questão de altura, aí pediram pra fazer um teste. Eu não acredito que eu falei isso, mas pediram pra fazer um teste, que você tinha que ficar na frente de uma porta, que a porta tinha tantos metros de altura, você tinha que levantar os braços, daí se não atingisse a altura ideal, tipo, você tava descartado. Aí eu pensei, bom, não vou nem tentar, né? Eu sei que isso não vai dar certo. E o pré-piloto também tem isso, tá? Sério? No dia do exame médico, eles medem a tua altura. E aí tem um aviãozinho lá, aí tem um avião na parede pintado assim, se você passar do avião, você tá apto. Se você for menor que o avião, Nossa. eles também não deixam. Então tem Nossa. vários critérios. Esse foi Vários um critérios dos a ser critérios que eu vi quando eu fui pesquisar a fundo, porque eu tinha muita vontade. Eu sempre gostei de andar de avião, não tenho medo de O do altura avião é nem por nada. conta se você for muito baixo, é pra você não, daí você não consegue ter uma visão ampla, né, do lado de fora do avião. O que Por eu exemplo, queria um Boeing, Era falar lá no microfone. Senhores É. passageiros, sejam todos bem-vindos a voo aeronave Gol Latam. Número 2, 4, né? A Latam não me processa, tá? Mas, né? Aí começa lá. Aí, agora, se vocês, se em caso de agora não sei como é que é o nome. Eu não vou nem tentar Despressurização. falar. Despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Lembre-se de colocar primeiro em você, depois nas crianças. Né? Por que primeiro na gente? É porque é igual aquela história de você, no trânsito, primeiro a sua vida, depois dos outros. Né? Um policial, a primeira vida dele, depois a do outro. Entendi. Uma regrinha básica de segurança mesmo e de saúde. Sim. Uma das coisas legais, se me permite comentar, que foi a primeira vez que geralmente quando a gente vai viajar de avião, geralmente senta ali mais pro meio. Sim. Quando a gente foi voltar da Fórmula 1, eu e o senhor Ivo, que é o meu amigo, a gente teve a oportunidade de sentar na frente do avião. Aí eu fiquei pensando, não, como é que vai servir um lanchinho, né? Porque geralmente você cai um negocinho aqui. Isso. Aí a mulher falou assim, não, é que o de vocês é diferente. Aí abre aqui. Cara, eu achei aquilo sensacional. Eu falei, nossa, mas como faz o primeiro? Aí ela mostrou assim, nossa, tira aqui, tipo, você tem a mesinha aqui, olha que legal. E dos jatos particulares, eles escondido aqui no encosto, você levanta a mesinha assim e ela deita assim na sua frente, você recolhe ela no encosto. Você nem vê que tem mesa quando você vê. Então, depende muito do modelo da aeronave. Tem vários modelos que umas atendem de uma forma, outras atendem de outra forma. Umas sobrepostas, a outra é fixa, a outra é escondida, então tem vários modelos aí. Nossa, bem legal. E eu gostaria de saber de você. Você já pilotou aí, né? Você ainda pilota hoje Não. em dia? Não? Hoje não mais, hoje não piloto. Pilotei bem pouco, na verdade, ao longo da vida. Somente as aulas, que eu aproveitei bastante, porque eu estava pagando, então naquele momento eu tinha que aproveitar mesmo. E só para vocês terem ideia, quando a gente fazia aula, é 1 hora o voo. Mas não é 1 hora você voando. Geralmente é meia hora, 35 minutos no máximo. Por quê? Quando você...
Aí, quando a gente começa a se preparar para o voo, tem uma fila. Tem os aviões particulares, executivos de clientes, enfim, que está no aeroclube, que está na pista esperando para pousar, para decolar. E tem os aviões dos alunos que estão fazendo. Então, assim, às vezes a gente começava com uma hora certinho, às vezes ficava 20 minutos para levantar voo. Então, assim, é rápido, só que esses 20 minutos conta dentro da aula. Nossa. Conta dentro da aula. E você tinha comentado que você promove vídeos pra Hércules, Sim, que é uma empresa de táxi aéreo. uma Isso. empresa de táxi aéreo que atende todo o Brasil hoje. O táxi aéreo hoje, ele é assim, por exemplo, se eu chegar e falar assim, eu preciso de um voo daqui pra Paris, o táxi aéreo faz, tranquilo. Faz, tranquilo. Ele pega a sua documentação, o dia que você vai, qual aeronave que você quer, qual o modelo que você quer, o que te atende, e aí eles te passam um valor, se estiver dando orçamento, Eles vão, vai, pra tranquilo. qualquer lugar do mundo. Tranquilo. Mas, por exemplo, o que é o mais usado hoje, táxi aéreo? O de modelo de avião, Não, eu digo, o que é mais usado? É mais usado pra viagens particular? mais para viagens particulares. Viagens particulares. E depende muito do ano, porque no ano de safra de soja, fazendeiros, agricultores, eles usam Eles usam bastante. bastante também. Bastante, táxi aéreo. bastante. Aham. Cantores sertanejos usam bastante, época de shows, época de eventos, festas, né, nacionais. Por exemplo, teve aquela festa de Barretos. Foram várias aeronaves deles locadas, porque vários artistas queriam chegar na festa, queria estar lá em Barretos. Sim. Então, locam um avião para ser mais fácil, para a família, para amigos, enfim. Então, depende muito do ano, depende muito do momento. Mas, geralmente, é utilizado mais por empresários, por artistas. Uhum. Bacana, interessante. Quando a gente fala táxi aéreo, imagina, não é pegar um. Eu quero um. E sabe o que é legal? Porque na porta em si, assim, tá escrito, né, transporte público. Eu até brinquei esses dias, né? Que bom que fosse esse o meu transporte público, né? Também queria que fosse. Mas Você comentou da questão do jornalismo. sim, Você está terminando uma faculdade de jornalismo agora, sim, claro. que são 4 anos de São 4 anos. 4 anos. E o que você mais gostou de estudar durante todo esse período de graduação até agora? Eu acho assim, porque todo mundo que entra no jornalismo, inclusive você está fazendo também, né? Sim. Fiquei sabendo, me contou aqui nos bastidores, Pois é, então todo mundo que entra dentro do jornalismo, ele vai se especializar de alguma forma ali dentro, né? Por exemplo, eu gosto muito do jornalismo policial. E hoje eu deixei um pouco de lado, não que eu não gosto. Quem que você gosta de jornalismo policial, assim, que você quer ter o ídolo? Eu gosto bastante do Roberto Cabrini. Roberto Cabrini. Eu gosto bastante dele. Eu gosto muito dele. Então, assim, eu deixei um pouco de lado o jornalismo policial, porque hoje estou focando mais em histórias, contar o que aconteceu no momento, né? Fazer aquelas reportagens especiais, por exemplo, época de Covid, fazer época de muito assalto, época de casos que viralizaram no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente tenta fazer essas reportagens hoje, né? Inclusive, hoje eu tenho um programa chamado Programa Roteiro e Histórias, que vai estrear aqui na Conexão TV, que logo, logo eu conto. Certo, certo. Mas, assim, então, dentro do jornalismo, a gente se encontra. Não que lá dentro você vai trabalhar só aquilo. Não, lá você vai trabalhar de futebol, área política, área de jornalismo policial, factual, enfim, tudo. Ali você trabalha tudo ali dentro, né? O que eu mais gostei foi da experiência que o jornalismo te proporciona. O que que é? De você conhecer estúdios de TV, de você ir em jornalismo de TV ao vivo, de você fazer coberturas de eventos, assim, de cidades, fazer eventos festivos, a estrutura que eles te oferecem. Então, tudo isso ali, para um aluno que está iniciando, que é apaixonado por jornalismo, aquilo ali para ele tá no céu, né? Tá no céu. Então, é surreal. Quando você começa as aulas, você fala... e às vezes é cansativo, tal. É cansativo? É cansativo. Muita leitura, muito aprendizado, muita história. O jornalismo é muita história. É história da rádio, história da TV, história de famosos que trouxeram, né, o jornalismo hoje no Brasil e no mundo. Então, assim, eu gosto muito do que eles te oferecem ali dentro, né? Sim, sim. Experiências que hoje você não encontra em qualquer lugar. Sim, sim. E ele é muito abrangente. É a área de fotografia, a área de... A gente não pode esquecer das redações, blogs, sites, parte de crônicas, também contar. Só para você ter ideia, a questão da faculdade,
eu não tinha muita experiência com rádio, né? Porque eu sou muito voltado para TV, eu gosto muito de TV. E aí, quando eu comecei a fazer o jornalismo, a gente teve experiências de trabalhos de rádio, simulando, assim, sala de rádio normal, padrão, e simulando mesmo, sabe? Assim, foi surreal. Eu falo assim, foi incrível na hora que você entra nessa matéria de rádio. Assim, foi surreal. Eu falei, olha, como eu não gostava, não tinha essa mente voltada para isso, mas lá dentro você acaba se apaixonando por outras coisas. Você fala, caramba, eu me descobri nisso, eu acho que eu vou gostar disso. E o jornalismo não é só a TV, né? Tem rádio, tem assessoria de imprensa, tem assessor, tem muitas coisas que você pode fazer na área de jornalismo. Não é só a TV para quem acha que é só TV, que é só repórter, que é só apresentador, não é? Não. Uma das coisas que eu achei legal que a Thalita comentou pra mim foi que ela teve uma matéria que tava mostrando como se vestir, né? Você tinha comentado. Tem... Isso eu achei super interessante. Eu nunca parei pra pensar. Não, realmente, tem toda essa questão. Tem Né? toda uma questão de dress code ainda ali na matéria. E pra quem acha, né, a maioria das pessoas acham que jornalismo é só você sentar ali na frente da câmera, pegar o microfone ou ficar lendo. E não é isso, gente. Tem muita coisa, uma área muito abrangente. E eu tô estudando isso agora, a ética e a legislação. Ética e legislação. Tem muita técnica que você aprende, muita técnica mesmo. Tem muito macete que o jornalista tem, né? Apresentador tem, radialista tem, assessor tem. Então isso é muito bacana. Sim, Isso muito legal mesmo. muito legal. E dentro dessa área eu quero seguir no jornalismo esportivo. Esportivo. Sim, esportivo. Eu acho que é uma das áreas hoje que está tendo maior procura. Eu acho que é a área de jornalismo esportivo. Ah, isso é muito bom. E a gente vai se descobrindo ele. Eu sempre gostei também dessa área da comunicação. Então, assim, a questão do jornalismo pra mim é um sonho. Como Com você certeza. comentou, é um sonho estar aí nessa área. E eu espero chegar lá. Claro, com certeza. Só para ter ideia, eu já passei alguns perrengues durante o jornalismo, né? Já apanhei na rua, já fui agredido várias e várias vezes. Isso, por favor. Uma delas uma época eu fazia plantão por conta própria no meu canal do YouTube, né, nas minhas plataformas digitais. E aí a gente tem alguns conhecidos, né, que a gente cria isso dentro do jornalismo, né? Outros jornalistas, policiais, bombeiros, canais de atendimento. E aí eu fiquei sabendo que tinha um acidente justo aonde? Em frente de casa. Bem no portão de casa, um senhor tinha sido atropelado por um menor de idade, né? Aí a população segurou ele, aí minha mãe me ligou, Thiago, e eu tava no centro de Curitiba, eu tava ali no Atuba, na verdade. E aí ela falou assim, Thiago, aconteceu um acidente aqui em frente de casa agora, eu tô ligando pra ambulância, mas venha pra cá, pra você poder ajudar de alguma forma. E aí ninguém sabia o nome dele, ele tava sem celular, sem nada, enfim. E aí ele tava caído desacordado já no chão. E aí o menor de idade tava, né, ele foi detido pela população. O senhor de idade bateu a cabeça no chão, tava com fraturas expostas, joelho, assim, enfim, foi uma pancada e tanto. E aí eu acelerei o carro e vim. A gente que é apaixonado por jornalismo, a gente quer trazer notícia em tempo real, né? Então eu acelerei o carro, vim. Eu cheguei antes da ambulância, antes da polícia. Cheguei, a gente desceu já ao vivo, tinha outro rapaz, aí a gente tava gravando outra matéria no Atuba, eu saí do Atuba, a gente tava indo embora, aí a gente já tava com câmera, tudo. Eu já falei pra ele, liga a câmera, já coloca ao vivo nas plataformas digitais, ao vivo, e a hora que eu chegar lá, eu já vou falando, as primeiras informações que eu tive, eu já fui falando dentro do carro, chegando lá, a gente já tá ao vivo, a gente já mostra o que aconteceu de longe, até para não mostrar muito, a gente nunca expõe, né, a vítima, nunca expõe assim a vítima. E aí eu já fui falando ali ao vivo, tal, né, as primeiras informações. E aí a hora que eu cheguei, não tinha chegado polícia, ambulância, nada, mas o helicóptero tava chegando, já tava pousando, do lado assim, nosso assim. E aí ele já tava praticamente pousando. E aí eu já desci ao vivo, tal, a gente foi falando, mostrando de fundo, de repente a ambulância já chegou. Chegou, tal, a gente foi mostrando, o senhor foi atendido, colocado dentro da ambulância primeiro, o helicóptero pousou, aquele barulho de helicóptero, a gente ao vivo, aquela sujeira, terra, areia vindo assim, a gente ali gravando e tal. E aí, quando o senhor foi recolhido dentro da ambulância, eu dei a volta, tava a população se aglomeraram ali em volta, eu dei a volta e fui até a motocicleta.
para mostrar a motocicleta, o estrago que tinha feito, né, tal. O menor já tinha se evadido do local por parentes, acho que o pai dele, né, tinha tirado ele dali, tinha conversado com a população, enfim. E aí eu falando ao vivo o que tinha acontecido, a motocicleta, para quem tava entrando, a gente tava com mais ou menos umas 300 pessoas na live, assim, nesse dia era muita gente, e aí as pessoas perguntando quem tava entrando, o que tinha acontecido, eu falando, de repente eu só lembro de um murro que eu levei assim no rosto, de um murro assim de lado, e do microfone ter caído e da câmera com o celular ter caído no chão, né, com o tripé ter caído tudo. Eu só lembro disso. E aí a polícia já veio, já retirou o senhor, sim, era um senhor de idade, né, retirou ele, era o pai provavelmente do menor de idade, e a gente só estava mostrando o que estava acontecendo, porque o jornalismo, o jornalista no local, ele não acusa, ele mostra o que acontece, ele entrevista quem estava na hora, ele entrevista quem viu, quem provavelmente viu, quem conhece, enfim, a gente pega sempre isso. A gente não inventa nada, a gente não cria nada para dar ibope, a gente só fala o que aconteceu naquele momento, o que a gente está vendo, né? Então a gente mostra, o cinegrafista mostra, e aí nesse dia eu levei um soco bem grande assim, né? Inclusive depois ficou inchado aqui e tal. Mas sempre acontece, né? Então assim, na vida do jornalista de rua, essas histórias é recorrente. Sempre acontece uma coisa ou outra. Ele é xingado, levado pedrada. Um dia eu levei uma pedrada na cabeça. Então sempre foi uma manifestação lá no Parolim. Tava tendo uma manifestação e a gente foi lá, tinha mais uma emissora lá, e aí nós estávamos em duas emissoras e mais eu, e aí o pessoal começou a tacar pedra e acertou uma pedra na minha cabeça, eu saí correndo, né, pra não ficar lá, vai ser uma pedra, daqui a pouco pode ser outra coisa, né, então, mas isso é normal, isso acontece e a gente tem que estar preparado para isso. A gente, né, vamos dizer assim, de um contexto geral, como jornalista, a gente quer trazer o fato, a gente quer trazer a notícia, a gente não quer acusar, a gente simplesmente quer mostrar o que aconteceu, o que tá acontecendo. É isso mesmo. É isso aí. Né, e aproveitando aqui, né, gente, é um gancho, com certeza eles vão assistir, então, eu não vou lembrar o nome de todos porque são muitos professores, mas eu gostaria de mandar um abraço aqui para meus professores, o Mauri Koenig e o Guilherme Rivaroli. Rivaroli, ele é meu professor. Que máximo! Ele é incrível. Eu não vou lembrar o nome do outro professor. Espero que ele não fique chateado. Como professora, a Ana Anacleto, a da RPC. Ela acho que é uma das minhas professoras. Que bacana. E, bom, agora eu quero que você comente aqui um pouquinho, antes da gente encerrar o episódio. Quero que você comente pra nós, esse programa agora que tá Roteiros e Histórias, que vai estrear dia 28 na Conexão TV, a gente vai ter um happy hour aqui, vai ser muito legal, vai ter, né, Coffee break, né, vai ter aí bastante coisa legal, mas pode dar um spoiler do primeiro programa? Claro, com certeza posso sim. Então, bom, dia 28 agora estaremos estreando na Conexão TV o programa Roteiro e Histórias. Né, o próprio nome já diz, eu vou trazer várias histórias ali interessantes, curiosas. Uma delas é de jovens que viralizaram na internet, criando conteúdos para as redes sociais. Jovens que eram tímidos, que foram, no começo, proibidos de gravar. Jovens que lutaram pela vida, jovens de periferia que lutaram pela vida, lutaram para sobreviver. E hoje viralizaram nas redes sociais, eu vou trazer eles inclusive no programa ao vivo, hoje são um fenômeno nas redes sociais. Vou trazer também uma reportagem especial sobre a alta dos combustíveis e o que as pessoas estão optando hoje por carros elétricos, carros híbridos, né? Hoje está tendo muito isso, a venda de carros elétricos e híbridos. Eu vou trazer tudo isso, especialistas contando o porquê disso, o porquê da alta dos combustíveis e outras reportagens especiais que estarão por vir. Que legal, bacana. Então, muito legal. Na verdade, o Roteiros de Histórias, ele vai ter várias matérias dentro dele. Várias matérias. Uma mais interessante que a outra, uma mais relevante que a outra. Que legal. E lembrando, no dia também teremos aqui convidados especiais, né, que estarão nos prestigiando aqui, inclusive o cineasta, diretor e roteirista André Elisa estará aqui também do filme, contando um pouquinho sobre esse filme, né, uma parceria que ele vai fazer com a gente aqui também, então em breve vocês verão mais conteúdo referente a isso. Que legal, bacana. Cara, eu desejo todo o sucesso do mundo, espero que seja um sucesso
o seu programa. Espero que você seja também bem-vindo, né? A Conexão TV. Muito A gente obrigado. também é novato aqui. A gente também começou esse ano, então para nós ainda é um pouquinho diferente. A TV, eu brinco, eu vim da internet também, então ainda a gente tá, como eu falei, ainda essa questão da televisão para nós é um sonho, né? Jamais. E quando eu comecei o Gimito, lá em 2020, na pandemia, com 2 amigos conversando, que no começo a gente era, até o 13º episódio, era só eu e ele, conversando sobre assuntos. Daí depois que a gente começou a trazer um convidado que era amigo nosso, depois, tem o meu avô que é legal de entrevistar, a gente foi entrevistando, daqui a pouco o Leque fez isso aqui, e o podcast foi crescendo. Esse é o sucesso que tá, né? Exatamente, eu nunca pensei que estaria na televisão, né? E hoje também, cara, me surpreendi com as suas histórias, cara. Eu descobri que eu falei, cara, o Thiago tem bastante coisa, o Thiago tem muito mais do que eu imaginava. Então, cara, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Eu fico muito, muito agradecido. Quer fazer uma última pergunta pro nosso querido Thiago? Não, tranquilo. Tranquilo? Né, vamos deixar um pouquinho de suspense, né, pro dia do programa dele. Então, É isso mesmo. Vai ser domingo, né, dia 28, lembrando aqui mais uma vez, domingo, dia 28 de junho, a partir das 4 horas da tarde, estaremos aqui nos estúdios ao vivo, aí trazendo essas matérias especiais aí. E conto com a participação de vocês também, né, para estudar especiais. Vai estar aqui. E a gente brincou hoje cedo, né? Falei, também o Bacário e o Paulo também, o nosso produtor, vai estar também junto com a gente também para prestigiar. Mas só uma pergunta, o programa vai todo domingo ao ar, 4 horas? Vai todo domingo ao ar, 4 horas da tarde. Aí todo domingo tem episódio novo. Todo domingo tem episódio novo. Várias legal. reportagens novas, episódios novos. Que legal. Não, isso é bacana. Então, todo domingo, às 4 horas da tarde, vai ter reprise também alguma outra hora? Vai ter reprise durante a semana. Durante a semana. Vai ter reprise durante a semana. Lembrando que a gente vai estar viajando também pelo Brasil, tá? Contando histórias. Legal. Então, assim, agora é época festivas de festa junina, estarei lá no Ceará para falar um pouquinho da história, né, desta festa junina lá. Então vai ser reportagem especial, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Legal. Nossa, adoro Fortaleza. Então a gente vai estar lá. Então nos próximos episódios aí eu estarei trazendo essas matérias especiais aqui no programa Roteiro de História, na Conexão TV. Poxa, muito legal. Gente, por favor, acompanhem. É muito bacana, né? Mais uma vez eu quero agradecer a toda a produção da Conexão TV, a toda a nossa querida, o pessoal que tá apoiando o nosso projeto. Mais uma vez, eu fico muito carinho, sempre fico muito emocionado, né? Porque eu gosto muito de gravar aqui, acho um espaço muito bacana de gravar. Quero agradecer você, Thiago, por ter aceitado o meu convite de coração mesmo, cara. Que Deus te abençoe nessa nova trajetória. A minha digníssima namorada e minha co-host, Thalita Santos, obrigado por mais uma vez estar aqui hoje também. Tá um pouquinho rouca ela, mas mesmo assim... gente, por isso que eu não falei. Tô meio dodói aqui, mas o show não pode parar. E eu também não deixe de apoiar o meu E vai acostumando, porque jornalista é assim mesmo. Mesmo com a voz rouca, ele tem que... A gente tem que fazer. Ele tem que fazer. Bom, gente, eu quero fazer um próximo... Eu quero convidar vocês semana que vem. A gente vai estar com o Xavier aqui, ele que trabalha com imobiliária e tudo mais, falando um pouco sobre esse mercado. Também vai ser um papo muito legal, né? Muito bacana. A gente tá preparando umas coisas bem legais também para tirar dúvida do pessoal e tudo mais. Mais uma vez, eu vou deixar para quem tá acompanhando pelas redes sociais o canal do Thiago, para quem quiser acompanhar, também o canal da Conexão TV, também para quem quiser acompanhar o programa. Também vou deixar as redes sociais do Gimito, lá vocês podem acompanhar nossas animações, todo o nosso projeto, nossas redes sociais, com nossos cortes, notícias e tudo mais. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.